Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês 5 fatos chocantes sobre os Estados Unidos que eu acho que a maioria de vocês ainda não sabem. A primeira coisa que eu queria contar pra vocês é que o inglês não é a língua oficial dos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos não possuem uma língua nacional oficial. Inclusive, esse debate de fazer o inglês a língua oficial do país vem à tona sempre. E os mais conservadores, eles sempre tentam, transformar o inglês como língua oficial. E os mais liberais acham que não, acham que fazer do inglês a língua oficial dos Estados Unidos contradiz a liberdade de expressão, que é um direito constitucional, e alguns vão ainda mais além e falam que, na verdade, as duas línguas oficiais dos Estados Unidos teriam que ser inglês e espanhol, porque os Estados Unidos é o 5º país com maior número de falantes do espanhol do mundo, atrás somente da Espanha, do México, da Colômbia e da Argentina. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 13% da população americana tem o espanhol como língua nativa. No Brasil, geralmente a gente ganha quase todas as maioridades com 18 anos, com exceção da idade para votar, que no Brasil é 16 anos, a gente com 18 anos a gente pode fazer quase tudo. Nos Estados Unidos é diferente, os americanos eles vão ganhando a liberdade deles a conta-gotas. Então aqui, por exemplo, a idade para dirigir é de geralmente 16 anos. A idade de consentimento, que na verdade é aquela idade onde a pessoa é considerada capaz de dar consentimento para transar com alguém, e no caso, se ela der consentimento, o ato não é considerado um abuso sexual, aqui nos Estados Unidos varia entre 16 e 18 anos, dependendo do estado. A idade para votar é de 18 anos, na maioria dos estados. A idade para fumar também, na maioria dos estados, é de 18 anos. E a idade para alistamento militar também é geralmente de 18 anos. E a idade para beber bebida alcoólica é de 21 anos. E o que acontece é, durante a Segunda Guerra Mundial, tinham muitos soldados lutando e eles estavam na guerra, podiam participar de atividades militares e não podiam votar. Então não tinha sentido nenhum, porque naquela época a maioridade para votar era de 21 anos. Então durante a Guerra do Vietnã eles mudaram essa maioridade. Então hoje em dia os americanos com 18 anos eles podem ser soldados e também podem votar, mas eles continuam não podendo beber bebida alcoólica, Outro fato chocante é que aqui nos Estados Unidos as cidades, a maioria das cidades, são muito mais vazias do que as cidades no Brasil, No Brasil as cidades são mais concentradas, muita gente concentrada, e aqui não. E eu lembro que a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, eu estava caminhando com uma amiga na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e era no inverno, acho que era dezembro, e a gente caminhando pela rua e não tinha ninguém na rua, isso no centro da cidade. E eu falei com ela, gente, que estranho, será que é porque tá fazendo frio? Talvez no verão tenha mais gente. Mas não é assim, gente. Eu já visitei 25 estados americanos, já fui em várias cidades e a maioria das cidades, no centro da cidade, é geralmente bem vazio. Você não vê muita gente caminhando pela rua, é bem menos concentrada do que as cidades brasileiras. E por que que é assim? Depois da Segunda Guerra Mundial, começou um processo aqui nos Estados Unidos que chama um processo de suburbanização. E aqui nos Estados Unidos, subúrbio tem um sentido diferente de subúrbio no Brasil. No Brasil, subúrbio é geralmente as áreas fora das áreas centrais, das cidades, onde a população tem uma renda mais baixa. Aqui nos Estados Unidos é o contrário, geralmente as pessoas, a classe de renda mais baixa se concentra no meio mais central e as classes médias e altas elas vão para os subúrbios, que são lugares fora da cidade, geralmente condomínios ou concentrações fora da área central da cidade. E depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente começou a ir morar nos subúrbios porque era um lugar mais seguro, melhor qualidade de vida. Então, com isso, as cidades mesmo, os centros urbanos, os centros das cidades ficaram muito vazios. Então,
Muitas cidades que você visita hoje em dia, né, tirando Nova York, que tem ainda uma concentração muito grande, mas tirando algumas poucas cidades, a maioria das cidades, tipo Dallas, até Miami, na maioria dos centros é muito vazio, você não vê muita gente caminhando e é uma coisa bem diferente. Outra coisa chocante sobre os Estados Unidos, que eu pelo menos fiquei surpreendida, é com a informalidade do americano, né? Os americanos, eles se comunicam de forma informal uns com os outros, mesmo que exista alguma diferença de classe ou sexo ou posição hierárquica entre eles, eles geralmente se comunicam de forma informal e isso também se reflete na maneira de vestir do americano. Na maioria dos lugares as pessoas se vestem de forma bem formal e o lugar onde que eu acho que dá para ver isso o mais claro possível são nas universidades, né? Nas universidades os estudantes se vestem bem informalmente, tem alguns que vão de pijama para a aula, então assim é bem tranquilo assim. Eu lembro que no Brasil quando eu fazia faculdade todo mundo ia super elegante, né? Era tipo um desfile de moda e aqui não, aqui as pessoas se vestem mais informalmente, principalmente para ir para a aula. Outra questão que eu acho chocante nos Estados Unidos, eu tenho certeza que eu vou receber vários comentários de gente me criticando por eu estar falando isso, mas é a questão dos pais fundadores, ou Founding Fathers, né, que eles chamam aqui. Os pais fundadores foram os líderes políticos que participaram da redação da Constituição Americana, né, de 1787, e eles fizeram uma Constituição muito boa, né? A Constituição americana ela serviu de base para várias outras constituições no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E ela é uma Constituição assim bem resumida, mas ela foi tão bem feita que até hoje fizeram poucas emendas, né, na Constituição. Mas acontece que tem certas coisas que foram feitas há muitos anos atrás e não correspondem com a realidade de hoje, né? E muitos americanos, eles acham que os pais fundadores, eles sabem de tudo, né? Então, mesmo que eles tenham escrito essa Constituição há centenas de anos, não pode tocar na Constituição porque eles são super sábios e sabem tudo. E uma questão muito controversa é a questão de porte de armas, né? Porque os Founding Fathers colocaram na Constituição que as pessoas têm direito a portar armas, mas naquela época o país era inseguro, né? Tinha muita milícias, e hoje em dia não. Só que tem muita gente que ainda argumenta que os americanos têm que ter o direito de porte de armas porque está na Constituição e os Founding Fathers colocaram isso lá. Mas do mesmo jeito que eles colocaram isso lá, eles também colocaram que as pessoas tinham o direito de ter escravos, né? Então, assim, tá ultrapassado, né, gente? Convenhamos. Inclusive, o programa Saturday Night Live fez duas paródias, né, com essa questão das armas. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Bom, gente, é isso. Eu tenho muitos outros fatos chocantes pra contar pra vocês sobre os Estados Unidos, mas acho que vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa nova. Se gostaram, não se esqueçam de deixar uma curtida. Se tiverem alguma coisa para comentar sobre esse tema, deixe um comentário aqui embaixo. E se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para receber os vídeos novos. Eu vejo vocês na semana que vem. Beijos!